Monte alegou que tinha visto Nick e Bablu juntos em uma casa, que ele achava que estava desocupada. Ele enviou uma foto da casa, dizendo que, quando o seguiu até lá, tentou bater na porta, mas ninguém atendeu. Para o choque de Mooney, a casa na foto era uma das propriedades da família em Sivantipati, a mesma casa que estavam tentando alugar. Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, a história que vamos contar é realmente impactante e nos faz refletir profundamente. Ela vem de Tirunelveli, uma cidade em Tamil Nadu, na Índia. À primeira vista, essa família parecia ser o retrato da felicidade, unidos, vivendo uma vida tranquila e sem grandes conflitos. Mas, por trás dessa fachada de perfeição, algo muito sombrio estava acontecendo. A esposa, que a princípio tentava manter a harmonia, estava sofrendo intensamente por conta das traições do marido. Ele havia sido infiel várias vezes, mas ela, por amor aos filhos, continuava perdoando, acreditando que as coisas poderiam melhorar. Era um ciclo que parecia não ter fim, e ela se via presa, tentando salvar a família. Mas então, a verdade veio à tona, e ela foi ainda mais cruel do que qualquer uma das traições anteriores. O marido, além de traí-la com outras mulheres, estava abusando de seu próprio filho adotivo. O que levou a esse triste e devastador desfecho? Como uma família que parecia normal e feliz chegou a um ponto tão trágico? Vamos descobrir juntos os detalhes dessa história e entender como tudo aconteceu. Antes de começarmos, já vai deixando seu like, comenta e se inscreve no canal. E claro, compartilha essa história com os amigos para a gente aumentar essa conversa. Agora, vamos ao que interessa. Nossa história começa em 1976, em um pequeno vilarejo chamado Karungulam, na Índia. Foi lá que nasceu Mooney, uma mulher que se tornaria o orgulho da sua família. Ela sempre se destacou na escola e, com o tempo, foi atrás de um futuro no setor de saúde, virando funcionária pública. Graças ao seu trabalho duro, Mooney recebeu uma transferência para Tirunelveli em 2001, onde começou a trabalhar em um hospital público. Foi por meio de um colega de trabalho que Mooney conheceu Bablu, um empresário bem-sucedido com uma pequena equipe. Charmoso e com um jeito cativante, ele parecia ser o par perfeito. Embora fosse 2 anos mais jovem que Mooney, a conexão deles foi imediata. Depois de um namoro de 5 meses, em 2003, eles se casaram. Mooney tinha 27 anos e Bablu, 25. No entanto, foi só depois do casamento que Mooney descobriu algo surpreendente. Bablu já havia sido casado antes, mas o relacionamento não tinha dado certo. No começo, ela ficou um pouco abalada com essa revelação. Porque ele não tinha sido honesto. Mas, no fundo, o amor que ela sentia por ele era mais forte, e as dúvidas foram ficando para trás. O que importava para ela era que estavam construindo uma vida juntos. O casal começou a tentar ter filhos, mas encontrou dificuldades para engravidar. Mooney desejava profundamente ser mãe, mas tentava manter a paciência, confiando que isso aconteceria naturalmente. Enquanto isso, o trabalho de Bablu o mantinha ocupado, com horários imprevisíveis e viagens frequentes. Ele sempre voltava para casa no final do dia, mas a rotina desajustada acabou fazendo Mooney se sentir sozinha em muitos momentos. Em 2004, no segundo ano de casamento, Mooney começou a receber mensagens SMS estranhas e anônimas. As mensagens afirmavam que Bablu estava se encontrando com outra mulher em uma pousada. No começo, ela ignorou, confiando no marido e pensando que eram apenas boatos. Quem sabe era um cliente de negócios, pensou. Mas em setembro, uma mensagem chamou sua atenção. Ela era detalhada, mencionando um encontro em um hotel nos arredores. Mooney ficou desconfiada e decidiu investigar. Foi até o hotel, mas a recepcionista inicialmente se recusou a dar informações. Mooney, então, disse que estava ali para entregar algo para um hóspede, e conseguiu o número do quarto. E o que ela encontrou a deixou sem palavras. Bablu estava lá, pegando em flagrante com outra mulher. O confronto foi explosivo,
e os gritos puderam ser ouvidos nos quartos vizinhos. Eles continuaram discutindo até em casa, e em meio à raiva, Mooney disse para Bablu ir embora. Mas Bablu não estava disposto a desistir do casamento. Ele pediu perdão, insistindo que o que aconteceu foi um erro isolado e que não se repetiria. Com a pressão da família e um esforço de mediação, Mooney decidiu aceitá-lo de volta. Não foi só pelo companheirismo, mas também pela sua carreira no hospital, que estava indo muito bem. Ela queria passar a imagem de estabilidade, tanto na vida pessoal quanto profissional. Em 2005, ainda enfrentando dificuldades para engravidar, Mooney tomou a decisão de adotar uma criança. Foi quando Nick, uma garota de 15 anos, entrou em suas vidas. O pai de Nick havia sido vizinho de Mooney no vilarejo, mas faleceu naquele ano. Desde então, Nick morava com sua tia em condições difíceis. Mooney e Bablu decidiram adotá-la e a acolheram em sua casa como se fosse filha biológica. Alguns amigos de Mooney apoiaram a ideia, dizendo que a presença de Nick poderia trazer uma energia positiva, até ajudando Mooney a engravidar naturalmente. Outros acreditavam que adotar uma criança mais nova, como um bebê, teria sido uma escolha melhor. Mas Mooney sentiu que Nick era a pessoa certa para completar a família, especialmente porque ela já conhecia o falecido pai da garota. A chegada de Nick trouxe uma nova energia para a casa. O que antes era um lar tranquilo, e às vezes, silencioso, agora se enchia de risadas e movimento. Mooney, finalmente, tinha alguém com quem poderia compartilhar seus instintos maternais. E algo curioso aconteceu. Depois do incidente no hotel, Bablu passou a trabalhar mais de casa, o que acabou criando a sensação de uma família mais unida, pelo menos externamente. Embora eles nunca tivessem acreditado que a adoção de Nick fosse um amuleto da sorte para Mooney engravidar, a vida seguiu um caminho inesperado. Em 2007, Mooney descobriu que estava grávida de seu primeiro filho biológico, e em 2010, veio o segundo. Mesmo com os filhos biológicos, o carinho de Mooney por Nick nunca diminuiu. Pelo contrário, ela amava ainda mais a jovem, que, por sua vez, tinha um amor profundo pelos dois irmãos mais novos e nunca se sentiu menos querida por ser adotada. O vínculo familiar entre eles era inquebrável. Em 2011, Nick se formou no ensino médio e, com muito orgulho, Mooney a matriculou na Faculdade de Direito em Melatedior. Nick se formou em 2014, logo em seguida, começou a trabalhar no Centro de Detenção de Tirunelveli. Para facilitar, ela decidiu alugar um quarto mais perto do trabalho, mas sempre fazia questão de visitar a família a cada 1 ou 2 meses, aproveitando para levar os irmãos para passeios e almoços juntos. Para Mooney, essas visitas regulares eram motivo de alegria. Elas demonstravam que Nick não havia se esquecido das suas raízes. Nick agora tinha sua própria carreira, um trabalho que a tornava financeiramente independente, mas ela continuava próxima da família, e Mooney sentia orgulho da jovem que Nick havia se tornado. Independente, madura e sem nenhum grande problema. No entanto, em 2017, algo estranho começou a acontecer. Durante uma reunião familiar, Mooney percebeu uma discussão acalorada entre Nick e Bablu no pátio lateral. Quando perguntou o motivo, Bablu minimizou a situação, dizendo que era apenas uma pequena briga sobre o aluguel do quarto de Nick em Tirunelveli. Mas Mooney notou a tensão no ar. Ambos estavam visivelmente incomodados, com o rosto ruborizado. Ela preferiu não insistir, pensando que fosse apenas uma discussão comum entre pai e filha, talvez até envolvendo o namorado de Nick. Algumas semanas depois, enquanto Nick estava fora da cidade a trabalho, Mooney começou a perceber que Bablu estava raramente em casa. Seus filhos, de 10 e 7 anos na época, estavam sendo cuidados principalmente pelas empregadas. Quando Mooney perguntou a Bablu onde ele estava, ele alegou que estava se encontrando com clientes de negócios ou cuidando das propriedades da família em Sivantipati. Tinham 2 casas lá, uma desocupada e outra alugada. Bablu disse que a casa vazia precisava de atenção, pois eles estavam buscando novos inquilinos. Mooney achou a explicação plausível, mas não pôde deixar de notar que ele estava agindo mais distante do que o normal. Em fevereiro de 2017, os 2 filhos de Mooney, durante uma conversa inocente,
compartilharam algo perturbador. Eles mencionaram que seu pai brigava frequentemente com Nick durante as visitas dela. Não eram brigas pequenas. Aconteciam em vários lugares da casa, no jardim e até atrás do celeiro. Um dos meninos até contou que viu Bablu dar um tapa em Nick durante uma dessas discussões. Preocupada, Mooney confrontou seu marido. Bablu tentou minimizar a situação, dizendo que estava frustrado com Nick, pois ela estava se tornando teimosa e não o ouvia mais. Ela agora é difícil de lidar, afirmou, sempre do lado do namorado, em vez de me ouvir. Mooney, no entanto, não conseguia tirar a dúvida da cabeça. Nick sempre fora tão respeitosa e obediente. Não fazia sentido ela se rebelar de repente contra Bablu, que, por tantos anos, foi uma figura paterna para ela. Mesmo sem querer tirar conclusões precipitadas, Mooney resolveu ligar para Nick para perguntar o que estava acontecendo. A resposta da jovem foi vaga. Não é nada sério, só uns desentendimentos sobre meu namorado. Mas mesmo assim, Mooney ficou desconfortável. Um namorado não parecia motivo suficiente para discussões tão intensas, e muito menos para brigas físicas. Em junho de 2017, as coisas tomaram um rumo ainda mais preocupante. Mooney recebeu uma mensagem de voz de um número desconhecido. O remetente se apresentou como Monty, um rapaz de 26 anos que se dizia namorado de Nick. Na mensagem, Monty contou que estava desconfiado de algo há meses, e que tinha começado a seguir Nick, monitorar suas conversas no WhatsApp e até escutar suas ligações. O que ele descobriu a deixou sem palavras. Monty alegou que tinha visto Nick e Bablu juntos em uma casa, que ele achava que estava desocupada. Ele enviou uma foto da casa, dizendo que, quando o seguiu até lá, tentou bater na porta, mas ninguém atendeu. Para o choque de Mooney, a casa na foto era uma das propriedades da família em Sivantipati, a mesma casa que estavam tentando alugar. Apesar das acusações e das provas que Monty enviou, Mooney se recusou a acreditar. Ela ficou revoltada com a audácia dele em fazer tais afirmações contra seu marido e o repreendeu. Mas, no fundo, algo começou a mexer com ela. A dúvida tomou conta de seus pensamentos, deixando-a em um conflito interno entre o que queria acreditar e a sensação estranha de que algo realmente não estava certo. Durante dias, Mooney não conseguia tirar isso da cabeça. Então, em um domingo à tarde, em meados de junho de 2017, Nick chegou em casa para uma visita. Mooney, tentando manter a normalidade, disse a todos que iria participar de um evento com colegas de trabalho. No fim da tarde, apenas os 2 filhos e a assistente estavam em casa. Quando perguntou sobre Bablu, ele disse que estava indo mostrar uma de suas propriedades para um possível inquilino e que Nick tinha saído para ver uma amiga. Desconfiada, Mooney decidiu ir até a casa alugada, querendo garantir que nada estranho estivesse acontecendo. Quando chegou lá, encontrou Bablu realmente mostrando a casa a um casal interessado em alugar o imóvel. Mooney se sentiu aliviada, mas ainda um tanto incomodada. Ela voltou para casa, tentando relaxar. No entanto, mais tarde naquela noite, Nick ligou para avisar que estava indo direto para Tirunelveli, encontrando um amigo e pulando a visita habitual à casa. 2 dias depois, em uma terça-feira de junho de 2017, o mundo de Mooney desabou. Por volta das 14 horas, ela recebeu uma ligação de uma enfermeira do Hospital Geral da cidade pedindo que fosse até lá imediatamente. Bablu havia sido internado com ferimentos graves. Em pânico, Mooney correu para o hospital, mas ao chegar lá, encontrou o marido inconsciente. As autoridades informaram que ele havia sido atacado com uma faca, e a suposta agressora era ninguém menos que Nick. O ataque havia acontecido no mesmo imóvel que ela havia visitado dias antes, em Sivantipati. Nick já estava sob custódia das autoridades. Quando Mooney foi visitá-la na delegacia, encontrou a jovem calada, com os olhos cheios de lágrimas e sem saber o que dizer. Tudo o que Nick conseguiu murmurar foi um simples "sinto muito". Mooney, desesperada por respostas, perguntou o que havia levado a esse incidente tão chocante, mas Nick permaneceu em silêncio. Bablu passou por uma cirurgia, mas seu estado continuava grave. Após 10 dias em coma,
Ele faleceu aos 39 anos. Sua morte não apenas abalou toda a família, mas também deixou Nick em uma situação ainda mais complicada. As acusações contra ela eram sérias, e sem uma explicação convincente, ela enfrentava a possibilidade de uma punição severa. Esse trágico incidente fez Mooney se deparar com um verdadeiro enigma. O que realmente aconteceu entre seu marido e sua filha adotiva? Não parecia ser uma simples discussão, mas algo muito mais profundo. Um conflito tão intenso que terminou com um ataque físico. Mesmo com Nick em silêncio, ela acabou se abrindo com seu advogado, alguém com experiência em casos delicados como o dela. Foi através desse advogado que a verdade chocante veio à tona. Nick, agora com 25 anos, começou a relatar os eventos que levaram ao incidente fatal. Ela contou que tudo começou alguns anos antes, logo depois que Mooney ficou doente e precisou ser hospitalizada. Um dia, Nick encontrou Bablu na casa da família, em Shivantipati, na cama com outra mulher. Isso a enfureceu profundamente. Nick sempre teve um amor imenso por Mooney, e ver seu pai adotivo traindo a mulher que tanto se importava com ele foi algo insuportável. Bablu, no entanto, se desculpou intensamente e implorou para Nick não contar a Mooney. Ele alegou que isso destruiria a paz e a harmonia da família. Relutante, Nick decidiu ficar em silêncio. Mas o que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Bablu começou a manipular Nick, fazendo com que ela se envolvesse em um relacionamento distorcido e totalmente inadequado. Ele justificava seu comportamento dizendo que Mooney, especialmente após adoecer, não era mais tão atenciosa ou romântica. Ele se colocava como vítima, alegando que não estava feliz e que seria melhor se Nick o ajudasse, em vez de ele procurar consolo com outras mulheres. Para a surpresa e tristeza de Nick, ela se viu presa nessa manipulação. Sua lealdade a Mooney e a aparência de uma família harmoniosa pesavam muito sobre ela. Com o tempo, ela cedeu às exigências de Bablu, e essa dinâmica tóxica continuou por quase 5 anos. Essa revelação foi um choque para todos os envolvidos. Ela explicava finalmente as tensões que haviam sido observadas entre Nick e Bablu, mas ninguém teve coragem de investigar mais a fundo. Nos últimos meses, o relacionamento proibido entre Nick e Bablu começou a desmoronar, principalmente quando o namorado de Nick, Monty, começou a perceber o que estava acontecendo. Desesperada para romper com tudo, Nick sabia que era hora de seguir em frente com sua vida. Ela queria se casar com Monty e deixar esse passado sombrio para trás. Não havia como continuar com essa relação tóxica com o pai adotivo. Ela tentou se distanciar de Bablu por semanas, mas ele se recusava a deixá-la ir. Ele manipulava suas emoções, dizendo que encontraria outra pessoa ou, pior ainda, ameaçando tirar a própria vida. Nick se sentia completamente presa, temendo o que poderia acontecer caso o casamento de seus pais adotivos desmoronasse por causa dela. Ela também se preocupava com as possíveis reações extremas de Bablu. Sentindo uma responsabilidade enorme, Nick acabou mantendo a dinâmica distorcida, mesmo que contra sua própria vontade. As coisas ficaram ainda mais pesadas quando Bablu passou a exigir que Nick terminasse com Monty. Ele alegava estar apaixonado por ela e não conseguia mais viver sem ela. Isso foi o suficiente para Nick chegar ao seu limite. Ela vinha lutando para se libertar daquela situação, mas a possessividade e o egoísmo de Bablu eram sufocantes. Não bastava que ela já tivesse cedido tantas vezes às exigências dele, agora ele queria que ela abrisse mão do amor que ela tinha com Monty também. O comportamento de Bablu se tornou cada vez mais insuportável. Ele desrespeitava qualquer limite, qualquer momento em que Nick tentava ter um pouco de paz. Em uma ocasião, ele se impôs ainda mais, ignorando completamente o estado emocional de Nick, que já estava claramente chateada. Foi nesse momento que ela percebeu o quanto a situação estava fora de controle. Nick se sentiu completamente aprisionada, como se não houvesse saída para aquele pesadelo. O ponto de ruptura aconteceu em uma discussão acalorada na casa de Shivantipati. Bablu, mais uma vez, tentou forçá-la a seguir seus desejos. E foi aí que, em um momento de desespero e sem mais forças para lidar com tudo aquilo, Nick atacou Bablu com uma faca.
Ela sabia que não havia mais outra forma de acabar com o sofrimento. Depois do ataque, em vez de fugir, Nick se entregou às autoridades, disposta a enfrentar as consequências de seus atos, com a esperança de finalmente conseguir a tão sonhada liberdade. Mooney, ao saber de tudo, ficou devastada. Ela jamais imaginaria que Bablu pudesse cair tão baixo, não apenas traindo-a com outras mulheres, mas também envolvido com sua própria filha adotiva. Era mais do que um pesadelo, algo que ela nunca imaginou que poderia acontecer. À medida que a investigação avançava, mais segredos vieram à tona. Durante os 15 anos de casamento, Bablu havia traído Mooney com pelo menos 10 mulheres diferentes. E, a cada traição, Mooney o perdoava, acreditando que ele mudaria. Em uma dessas traições, até mesmo a empregada de um vizinho estava envolvida. Alguns parentes de Mooney já haviam tentado alertá-la sobre o comportamento de Bablu, mas ela preferiu ignorar. Ela pensava que focar nas traições só pioraria ainda mais sua dor. Com o tempo, ela percebeu que estava exausta, física e emocionalmente. Lutando contra o diabetes e a gota, ao voltar do trabalho, sua energia estava completamente esgotada. Ela ia direto para a cama, sem conseguir dar atenção a Bablu como antes. Ela sabia que não estava mais tão atenta às suas necessidades, mas achava que isso fazia parte do envelhecer juntos. Porque ele não podia se contentar com o que tinha. Outros maridos são fiéis, então por que o meu não é? Ela se perguntava, sem nunca aceitar a doença ou a exaustão como desculpa para as ações de Bablu. Afinal, ele já havia sido infiel muito antes de ela ficar doente. No julgamento de Nick, realizado no Tribunal Distrital de Tirunelveli, a verdade completa veio à tona. Nick revelou como o relacionamento inadequado com Bablu começou após a saúde de Mooney piorar. Ela explicou que Bablu a manipulou, pressionando-a a ocupar o lugar que sua mãe não podia mais preencher, utilizando ameaças para garantir sua obediência. Nick admitiu que cedeu, mas não por vontade própria. Ela fez isso movida pelo medo e pela pressão insuportável que Bablu exercia sobre ela. Mooney, com o coração partido, falou com pesar sobre tudo o que havia acontecido. Ela sempre amou Nick como uma filha, vendo-a como uma jovem obediente e honesta. Porém, essa reviravolta sombria foi um alerta para ela. Embora Mooney não tivesse como perdoar as ações de Bablu, também não conseguia entender a decisão de Nick em tirar a vida dele. Aquilo a deixou dividida, entre a dor da traição e a perda. Em dezembro de 2018, o veredicto foi dado. O juiz e o júri declararam Nick culpada pelo assassinato de Bablu de forma intencional e premeditada. Ela também foi condenada por conduta desordeira e recebeu uma sentença de 25 anos de prisão. Os pais de Bablu ficaram furiosos com a decisão e exigiram uma pena mais severa, pressionando Mooney a recorrer. Mas Mooney se manteve firme. Ela disse claramente que Bablu havia cometido o maior erro. Para apoiar sua posição, Mooney revelou que havia recebido vídeos anônimos mostrando Bablu em situações comprometedoras com várias mulheres, incluindo imagens que detalhavam sua infidelidade e o comportamento manipulador dele. Os pais de Bablu ficaram em choque ao ver essas provas. Pela primeira vez, enfrentaram a verdade sobre as ações de seu filho, e sua indignação foi substituída por um silêncio profundo. Mooney, embora destruída por dentro, permaneceu firme, acreditando que a justiça foi feita, ainda que de uma maneira dolorosa e trágica. Que lições podemos aprender com essa história?